pastor adventista e naísta. Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu quero comentar com vocês uma situação absolutamente esdrúxula, surreal, absurda, muito doida, que está acontecendo aí com um pastor adventista que está sendo acusado de ser naísta. É isso aí mesmo que você está ouvindo, né? A gente muda um pouco a palavra para inclusive burlar um pouquinho aí o algoritmo e não fazer parecer com que a gente esteja fazendo avançar aí essa ideologia nefasta e absurda aí que marcou tão negativamente, de forma pesada, a história humana, beleza? Ok. Então vamos lá contextualizar aí algumas questões para a gente poder comentar. Antes de tudo, vou dar aqui um pouco de background, beleza? O pastor adventista que está sendo aí acusado é o pastor Célio Longo, conhecido pelos íntimos como Tigrão. Como é que eu sei disso? Bom, o Tigrão, pastor Célio Longo, foi líder de colportagem do Ezequiel lá na região metropolitana de Curitiba, quando eu colportava naquela região, na época que eu estava para estudar teologia. Uma das férias que eu colportei na minha vida, eu colportei sobre a liderança do chamado Tigrão, né? Que inclusive é um apelido um pouco curioso no contexto pastoral aí também, né? Impressões particulares minhas a respeito do Célio. O Célio, comigo, sempre um cara muito tranquilo e muito gente boa, nunca tive nenhum problema com ele e não tenho nada que o desabone na minha relação particular com ele, ainda que ele se tornou departamental da ADRA na União Sul Brasileira de Marlington Lopes, e sempre que uma pessoa vagabunda e mau caráter como Marlington Lopes escolhe alguém como departamental ali da União, eu já fico achando que coisa boa pode ser que não seja, tá? Essa é a minha única crítica que eu tenho ao Tigrão, que ele foi departamental da ADRA, da União Sul Brasileira, sob o comando de gente vagabunda como Marlington Lopes, que inclusive acoberta presidente adventista do sétimo dia na sua união, visto em motel com prostituta, para vocês entenderem o nível da liderança adventista do sétimo dia no sul do Brasil. Mas seja como for, a situação do Célio não tem que ver exatamente com o sul, uma vez que ele foi transferido, se eu não me engano, para a região do Mato Grosso, estava em Cuiabá, inclusive eu também morei em Cuiabá durante muitos anos na minha vida. Eu fui morar em Cuiabá, eu tinha 13 anos de idade, saí de lá com 18. Morei 5 anos lá em Cuiabá, tenho muitos amigos lá, tenho familiares que moram lá até hoje, etc. Então, de alguma forma muito torta e muito estranha, os meus caminhos, os lugares por onde eu passei, o Tigrão e o Célio e eu também passamos aí em contextos diferentes. Mas então ele estava lá em Mato Grosso e fazendo ali, inclusive, uma apresentação da ADRA. Não fica muito claro se essa apresentação aconteceu em algum momento do passado, mais para o ano 2022 ou etc., ou se aconteceu agora em 2023. O fato é que apareceu um vídeo de um trecho muito curtinho que foi cortado aí e exposto nas redes sociais, com aquela que deve ter sido a piada mais desastrosa, sem graça e estúpida da face da Terra na história recente. O que inclusive não é um feito pequeno, tá? E para quem não sabe do que a gente está falando, dá uma olhadinha aí no trechinho com a suposta piada do Tigrão, do Célio Longo, aí numa igreja adventista do sétimo dia. Dá uma olhada. Voltou. Eu não vou falar como Festo que por pouco me persuades, porque você me persuadiu. Nem Hitler em toda a sua glória. Amados irmãos. Bom, tá aí, irmãos. Se você não tinha visto a pior piada dos últimos tempos, agora você viu. É absurdo, assim, tentar imaginar o contexto em que o Célio pudesse achar que a referência a Hitler e toda a sua glória e fazer o sinal naísta pudesse ser engraçado ou adequado no contexto ali do que ele estava falando ali na igreja.
É verdade que o corte também não favorece essa compreensão, tá? Talvez, se a gente visse um tamanho do vídeo um pouco maior, a gente pudesse ter alguma dica do porquê que ele achou adequado fazer aí esse tipo de referência em tom de brincadeira, você vê até que ele dá uma risadinha, etc. Mas o fato é que a gente precisa tentar entender um pouco esse fenômeno, uma vez que esse trechinho do vídeo viralizou, com acusações bem pesadas ao Célio como pessoa e à Igreja Adventista do Sétimo Dia como instituição em função desta questão, e a gente precisa entender um pouco esse fenômeno de cancelamento e de atribuição de crime, e aí essas ideias se vai passar pano, se não vai passar pano, e como que a gente enquadra e lida com esse tipo de questão, tá? É óbvio que o contexto mais amplo dessa discussão são as tensões políticas no Brasil de 2023. O Lula acabou de ser eleito pela terceira vez presidente da República num contexto bem complicado, por uma margem muito pequena de votos, então a imensa maioria das pessoas vai ter que conviver com essa treta entre o bolsonarismo e o lulismo. Ninguém vai ficar muito imune a essa discussão. E o que está sendo feito com o Célio, basicamente, tem que ver com essa cultura um pouco mais ampla, de alguma maneira identificar pessoas bolsonaristas por parte do pessoal lulista e acusar esses bolsonaristas de serem fascistas, naístas, e etc, e tal, mais ou menos devolvendo o que foi feito muito com os lulistas, especialmente na época do auge da Lava Jato, de acusá-los de serem comunistas e socialistas que defendem genocidas como Stalin e Mao Tse Tung e sei lá o que dizimaram e mataram milhões de pessoas e blá blá blá. E aí fica um pouco dessa tensão e dessa discussão entre esquerdistas e direitistas e conservadores e progressistas, e o pessoal mais identificado a uma ala liberal esquerdista, uma ala conservadora de direita, tanto em questões políticas em geral, como em questões eclesiásticas e tudo mais. E aí quando você tem uma pessoa como o Célio Longo, que claramente se identifica com o lado bolsonarista da força, dando uma deslizada como essa, é natural que os inimigos políticos do bolsonarismo venham a explorar isso e dizer, tá vendo? Olha aí, é um pastor evangélico adventista que está pregando ideias naístas aí por aí, e isso é um mal, isso tem que ser extirpado, isso é um absurdo, e blá blá blá, tá bom? Todavia, o que acontece? Será que realmente está sendo feita uma leitura correta da situação? Porque mesmo que a gente não tenha um contexto mais amplo da fala do Célio Longo, algumas coisas assim precisam ser consideradas de forma bastante específica, tá bom? Primeiro de tudo, se o Célio fosse de fato um naísta, dificilmente ele se exporia em público dessa forma nas redes sociais. Porque pensa assim, olha, uma pessoa que de fato tem convicções naístas, de fato essa pessoa ela entende que ela não pode expressar isso livremente, tranquilamente, sem sofrer não apenas um cancelamento virtual em redes sociais, mas até mesmo processo e prisão. Nós tivemos, inclusive, no Brasil em 2022, se eu não me engano, acho que foi no começo do ano, um episódio bastante parecido com isso envolvendo o Monark, o Kim e etc e tal, onde eles estavam discutindo lá com a Tabata Amaral algumas questões em geral, e aí surgiu um pouco essa discussão da liberdade de expressão, das ideias, do modelo norte-americano lá, da visão deles a respeito da liberdade de expressão, e aí o Monark meio que ventilou uma ideia de que deveria poder existir um partido naísta, não sei das quantas. E aí o Kim fez alguns comentários e não foi totalmente frontal, contrário ao que o Monark falou e blá blá blá, e no final virou uma acusação e um cancelamento gigantesco, com uma visão inclusive extremamente maldosa do que de fato foi falado, do que de fato aconteceu ali no podcast.
E com certeza o nosso amigo Célio Longo, que é uma pessoa politizada em determinados aspectos, em determinadas visões, claramente alinhado ao bolsonarismo, com certeza ele acompanhou esse episódio, então ele não faria isso assim, vamos dizer assim, como uma forma de tentar influenciar ninguém a ser naísta, como se ele também assim fosse, e estivesse pregando essa ideologia política nefasta e blá blá blá. O que de fato demonstra o trechinho do vídeo que a gente vê é que o Célio fez a piada mais ridícula e abominável possível, num contexto totalmente impróprio. Inclusive, aparentemente, ele percebe isso, ele dá uma risadinha, né? Não, nem ria em toda a sua glória, e faz não sei o que, e ele... E aí, irmãos, não sei o que. Então, tipo assim, de fato foi um ato falho, de fato foi um ato lamentável, de fato foi um ato equivocado, de fato não há nenhuma necessidade de ninguém aqui passar pano para o Célio e blá blá blá. Agora, a forma como as pessoas estão lendo esse episódio, creio eu que vai muito além do que a realidade dos fatos nos permite avaliar. E aí eu queria trabalhar em especial duas reações. Uma reação não institucional da parte de uma pessoa e a reação institucional depois diante da celeuma e do fato de que isso aí viralizou e gerou um monte de acusações e problemas e cobranças nas redes sociais a esse respeito, tá bom? Então vamos sair aqui desse ambiente, vamos lá dar uma olhada em alguns prints pra gente avaliar como que foi aí as reações a essa questão. Dá uma olhada aí. Bom, meus amados irmãos e irmãs, estamos aqui diante de alguns prints que eu tirei do Twitter e eu preciso comentar um pouco a postura do meu querido e amado irmão Marcelo Meirelles, que acredito eu que acabou avaliando essa questão de uma forma no mínimo questionável, tudo bem? Então assim, olha, eu comentei quando eu vi essas postagens, esse videozinho, etc e tal, muitas pessoas acusando o Célio de fazer apologia ao naísmo, ok? E aí eu escrevi assim que, na minha percepção inicial, dentro daquele pouco contexto que a gente tinha em relação ao vídeo, não tinha qualquer apologia ao referido movimento político e etc e tal, tudo bem? Aí o Marcelo, inclusive, mandou um print para mim, com um comentário do Célio em uma postagem do Jornal Nacional, quando inclusive algumas pessoas foram acusadas lá em Santa Catarina, São Miguel do Oeste, de cantarem o hino nacional fazendo uma saudação que seria na blá blá bláista e não sei o quê. E aí o Célio Longo embaixo faz um comentário dizendo assim, que os caras são evangélicos, dá um tempo, eles levantam as mãos para o alto a todo instante, então parem de tentar achar pelo em ovo, colaborem, parem de promover o caos. Então aquelas pessoas em Santa Catarina estavam sendo acusadas de ter essa ideologia política e blá blá blá, e o Célio foi lá dizer que não, que essa postura de cantar aí o hino nacional com as mãos para cima e tal, e alguns estão com um ângulo um pouco diferente, um tá com um ângulo bem assim, o outro tá com um ângulo mais assim, o outro mais assado, que não deveria ser interpretado isso como apologia a essa filosofia política, tá? Agora sim, esse comentário do Célio prova que o Célio está cometendo crime de apologia ao referido movimento e ideologia política? Não prova. Só prova que ele está envolvido nessas discussões e tal, e discutindo aí essas questões da política, do bolsonarismo, das acusações que se fazem ao bolsonarismo e etc. Mas aí o Marcelo aparentemente não gostou e não concordou muito com as opiniões do Ezequiel e começou a, de fato, acusar o Célio de coisas bem graves, né? Por exemplo, uma das coisas que o Marcelo escreveu: é um deboche o argumento do tom de ironia na fala do pastorzão que exaltou ri, blá blá blá. Imagina se um pastor fala na TV Novo Tempo, em tom de ironia, que Davi fudeu com Batseba e faz o gesto popular com as mãos e a pelvis. Então, exaltar na blá blá bláismo é muito pior, é crime. Então, no final das contas, o Marcelo está fazendo a leitura de que você não pode simplesmente identificar uma péssima piada da parte do Célio. Você tem que dizer que ele exaltou e que ele cometeu crime. E aí, inclusive, o Sérgio Monteiro
escreveu lá uma postagem não necessariamente relacionada ao fato que a igreja acolhedora acolhe o pecador, não o pecado. E aí o Marcelo vai lá e provoca o Sérgio Monteiro. E aí você, como pastor da comunidade judaica, tem alguma declaração sobre o pastor adventista que exaltou o Ri, não sei das quantas? Com certeza alguém da sua comunidade vai acabar vendo o vídeo, porque viralizou. Você se posicionou a respeito. E aí o Marcelo tá com aquela postura bem canceladora, não apaziguadora, que quer colocar a lenha na fogueira e cobrando que os outros se manifestem, etc. E mais aí algumas postagens nessa direção. Mas assim, falando lá com o pastor Siqueira, né, que é um perfil de pastores adventistas que estão ali anônimos e que são esquerdistas e blá blá blá. Mas cara, poderia ter sido pior. Imagina se fossem postagens atacando Ellen White ou o dízimo. Aí seria intolerável e a liderança se veria compelida a agir energicamente. Mas ufa, foi só um crime de apologia ao blá blá blá-ismo. Claramente, né, imputando crime sobre o Célio. Aí depois ele coloca outra postagem aí, em resposta ao perfil adventista subversivo. Espanta a naturalidade. O troço já está impregnado na alma, já está internalizado. E aí, Adra Brasil? E aí marca o perfil da Adra. Vocês vão permitir sua imagem atrelada ao discurso criminoso desse cara? Nem nota de repúdio vai ter? E essa é a postura do Marcelo. E assim, cara, dentro da minha percepção, e claro que eu não sou o dono da verdade, essa é só a minha percepção, a postura do Marcelo passou muito longe do bom senso e da realidade dos fatos. É bem possível interpretar o pequeno trecho do vídeo do Célio, e inclusive aquele comentário dele lá no perfil do Jornal Nacional, como uma pessoa que tem uma visão bolsonarista. E tudo bem, até aí isso não é crime de apologia a blá blá blá-ismo. Mas uma coisa interessante de se perceber é que não tem nem um pouco claro que o Célio estaria fazendo apologia à referida questão aí. O que ele fez foi uma piada absurdamente inconveniente, equivocada e ruim. Mas disso virar crime de apologia e XYZ, vai um longo caminho. Por exemplo, quem define se isso aí é um crime ou não é o justiceiro da rede social, beleza? Então o que teria que fazer para inclusive você dizer que a pessoa cometeu o referido crime? Você teria que pegar esse vídeo, mandar para o Ministério Público, fazer uma denúncia contra o cara, deixar ele se defender, colocar o contexto, colocar a visão, deixar ele ser processado em primeira instância, em segunda instância, depois, se for o caso, até os tribunais superiores STJ e STF, e caso fosse comprovado, depois ele ter direito a se defender, que ele cometeu crime de apologia XYZ, aí você poderia chegar na rede social e dizer que ele cometeu o crime de apologia XYZ. Mas será que ele seria condenado caso fosse denunciado nesse tipo de caso em função desse tipo de vídeo? Eu acredito que não. Eu acredito que esse indício da fala dele não é suficiente para que ele seja acusado pelo crime de apologia ao blá blá blá-ismo. E acho que não é positivo você, em nome da paixão política, e aí algumas coisas podem ser ditas a respeito do Marcelo. O Marcelo tem as suas muitas qualidades, os seus defeitos, mas uma coisa, o Marcelo é interessante. O Marcelo defendia o PT, e ele é um esquerdista, petista, não tem problema com isso. Mesmo na época do auge da Operação Lava Jato, você via lá o Marcelo defendendo Lula, defendendo a Dilma, e está defendendo até agora. Agora, entretanto, que está no poder, aparentemente o Marcelo está com aquela sede de vingança petista contra os seus adversários, e acho que está perdendo um pouco a mão, acho que está perdendo um pouco o bom senso. Não sei se precisa dizer claramente que o irmão lá cometeu o crime de apologia XYZ. Isso é uma questão assim bastante delicada e ruim. Mas, fora aqui a reação do Marcelo, eu queria mostrar para vocês também a reação da instituição adventista. Bom, meus amados irmãos, aí está uma tal de uma nota de esclarecimento, que no final das contas você vai perceber que não esclarece nada,
sobre fala de pastor adventista. Então tá lá, ó, bem curtinha a nota. A Igreja Adventista do Sétimo Dia e suas instituições não compactuam com qualquer tipo de atos ou palavras, ainda que ditas em tom de ironia, que expressem ou indiquem violência ou agressão contra as pessoas. Ao saber de uma frase e de um gesto de conotação na blá 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 ista, usados por um de seus pastores, a administração local da Igreja Adventista adotou as medidas pertinentes em conformidade com seus regulamentos. A denominação reforça seu amor ao próximo, seu relacionamento respeitoso com as comunidades judaicas ao redor do mundo, lamenta profundamente o episódio e pede desculpas pelo ocorrido. Igreja Adventista do Sétimo Dia, leste de Mato Grosso, Cuiabá, 23 de janeiro de 2023. Bom, muitas coisas chamam a atenção aqui nessa nota. Primeiro de tudo, não está nem um pouco claro se realmente o discurso do Célio realmente indicava violência ou agressão contra as pessoas. O que ele faz é uma piada estúpida. Como líder do movimento na blá blá blá-ismo, em toda a sua glória, fazendo uma conexão lá com o termo de Salomão, né, que Jesus se refere que Salomão nunca se vestiu como lírio do campo em toda a sua glória, e etc. Mas em nenhum momento o Célio indicou, mesmo em tom de ironia, agressão contra outras pessoas. Tá? Ele fez uma piada estúpida com um personagem que ele sim cometeu violência, etc. e tal, mas em nenhum momento ele endossou essas ações violentas, ou mortes, ou assassinatos, ou guerra, ou nada do tipo. Foi só uma piada extremamente estúpida, até onde se conseguiu ver e averiguar em função aí do pequeno trecho do vídeo que viralizou. Uma outra coisa que também fica muito clara, entretanto, nessa nota, é que diz aí que a administração local adotou medidas pertinentes. Mas não fala que medidas são essas. Disciplinou o pastor, excluiu o pastor, vai transferir o pastor de uma localidade para outra, vai transferir o pastor para outro país. Inclusive isso é muito comum, né? Lembra quando o Ivan Saraiva foi pego lá num contexto de adultério em função da menina com quem ele adulterava, que divulgou áudios e blá blá blá? A igreja estava, inclusive, querendo transferi-lo para os Estados Unidos e blá blá blá, escondendo o caso das pessoas. Só foi excluído do ministério, no caso do Ivan Saraiva, depois que a própria pessoa envolvida no caso de adultério tornou os áudios públicos. Então perceba, o que é adotar medida pertinente? É tentar fazer o Célio e o Tigrão ir para os Estados Unidos estudar em nome da igreja, tudo pago pela igreja, ou ele vai ser mandado embora ou não? Porque ela adotou as medidas pertinentes em conformidade com os regulamentos. Vocês são uma piada. Se tem uma coisa que a administração da Igreja Adventista do Sétimo Dia não cumpre, são os seus regulamentos. Vocês são uma instituição absolutamente incoerente. Já citei aqui o caso, inclusive, de pastor, administrador da igreja, no campo da divisão sul-americana, que foi visto em motel com prostituta. Lá no regulamento da igreja, no manual da igreja, diz que um pastor, para ser um presidente de campo, tem que ter boa reputação. Não é tipo boa experiência com puta, é boa reputação. Não sei se vocês entendem a diferença de uma coisa e outra. Maravilhosos administradores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então essa nota de esclarecimento não esclarece as questões, é uma piada, mente que a igreja anda em conformidade com seus regulamentos, quando esse não é o caso. E é isso, e aí reforça seu amor ao próximo, seu relacionamento respeitoso, lamenta o episódio e pede desculpas pelo ocorrido. Fica um pouco difícil a gente acreditar na sinceridade desses tons positivos desse tipo de nota, quando a gente sabe da sujeira na qual essa organização está envolvida. Entendeu, pessoal? Por isso, inclusive, vocês teriam que realmente cumprir os regulamentos de vocês, para inclusive a gente não esfregar esse tipo de verdade na cara de vocês na rede social, para quem quiser assistir. Não sei se fica claro para vocês que esse tipo de notinha de vocês aí não esclarece nem o que vocês fizeram, nem o que realmente vai acontecer daqui para frente. A nota é extremamente estranha, bastante esquisita, e não deixa claro o que aconteceu ou o que vai acontecer. Beleza? Vamos sair desse ambiente aqui para fazer o fechamento do vídeo. Vem comigo. Bom, então é isso, pessoal.
no final das contas, acho que o que a gente precisa tirar de lição dessa questão como um todo é que a gente corre o risco, como igreja, como pessoas, como instituição, de ter duas posturas que eu acho que devem ser evitadas. A postura do passar pano, do não ser claro, do não endereçar as questões de forma específica, em nome assim de um bom mocismo de uma instituição corrompida e corrupta, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas também acho que a gente deve evitar o justiçamento e cancelamento de redes sociais, quando você pega um erro e um deslize de um inimigo político e transforma isso numa coisa gigantesca. Esses tempos mesmo, o Lula, né, quando estava fazendo um discurso lá, falou que os bolsonaristas estavam parecendo esses radicais stalinistas que matam pessoas dele. Não, stalinista não! E você vê, por exemplo, assim, pessoas como o Marcelo Meirelles, que merece todo o respeito, inclusive o respeito à sua posição política, defende esquerdismo, esquerdista, etc e tal. Então, tipo assim, cara, é uma questão complicada, entendeu? Eu acho que a gente não deve ficar acusando uns aos outros em nome das nossas divergências políticas, fazendo a leitura mais maldosa possível. Então agora o Célio faz apologia ao blá blá bláísmo e o Marcelo faz apologia ao comunismo, que também matou mais pessoas do que o blá blá bláísmo. E é isso, e aí? E no final das contas, todo mundo é do diabo, todo mundo é errado, todo mundo é ruim, e o que importa é denegrir o outro que tem a visão política contrária. Eu, Ezequiel Gomes, não quero dizer isso aqui como dar lição de moral nem na instituição, nem no Marcelo, como se eu estivesse acima da humanidade e tivesse a postura mais equilibrada e ideal possível. Eu tenho os meus inimigos políticos, inclusive. Eu sou inimigo dos lulistas e dos bolsonaristas, né? Eu sou inimigo de vocês dois, vamos dizer assim, tá? Do Marcelo, do Célio e da instituição adventista. Eu sou inimigo de todo mundo. Agora, uma coisa é importante, a gente tem que ser inimigo em função das questões corretas. Não precisamos inventar ou interpretar maldosamente as questões em função das inimizades políticas. Eu posso discordar do Célio em função do bolsonarismo ser uma coisa nojenta e asquerosa que fez muito mal ao Brasil. Eu não preciso acusar ele de apologia ao blá blá bláísmo, ok? Eu posso discordar do Marcelo Meirelles em função do esquerdismo ser uma coisa corrupta e incompetente que, em geral, afunda os países que comanda e não os melhora. Tá? Eu não preciso, para isso, denegrir, dizer que o Marcelo é o defensor dos bandidos do PT e ele é a favor que as pessoas roubem e são anticristãos e blá blá blá. Eu não preciso inventar histórias erradas e ruins sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque ela já é ruim o suficiente sobre ela mesma e só precisa tratar a realidade dos fatos para que as coisas fiquem difíceis para ela. Entende? A gente não precisa tornar a realidade fantasiosa para ela ser pior do que ela é, para a gente poder atacar o nosso inimigo político. Não, os nossos inimigos já têm defeitos reais o suficientes para serem atacados, não precisa ficar exagerando as coisas. E eu acho que, em grande medida, o que está acontecendo em relação ao Célio aí é exagero. Não é que a piada dele não é péssima, horrorosa, injustificável e etc e tal. Só que eu acredito que ela não chega no nível de apologia criminosa ao blá blá bláísmo, beleza? Essa é a minha visão, pode discordar nos comentários à vontade. Um abraço.